aniversariante. Legal. Pessoal, Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia para hoje. Hoje estamos com um recorde aqui, viu, o Igor? 16 pessoas, não chega aos 80 lá da SPP, mas bom dia. Agradeço a todos aí, aos convidados que estão participando da live e especialmente ao Almir, e sempre colabora com o CTC e tudo mais. E Zé, vai nos brindar hoje com sua apresentação. Hoje o negócio tá pesado aqui, ó. O que tem de jurado aqui nessa live não tá escrito, viu, meu? Hoje tem que tomar cuidado com as bobagens que fala. Mas tá bem. Almir, sinta-se à vontade e o tempo é todo seu. É você que manda. Então, pode iniciar a sua apresentação aí. Agradeço a sua disponibilidade, tá bom? Para ver se estão te ouvindo. Ô, Antônio, a gente está ouvindo agora, Antônio. Oi. Então tá, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Tudo bem? Tranquilo, tudo em paz. Ok, Almir, você poderia já iniciar, tá liberado, ok? Você vai compartilhar a sua tela, né? Então. Ué, peraí. Ué, pera lá. Oi, Baldo. Acho que é eu aqui. Ah, não. Oi? Não, tá. Você tá sem câmera. Almir prefere que tire o som das pessoas Eu acho que eu prefiro... Você quer que as perguntas ou interrupções sejam feitas durante ou no final? Não, eu prefiro sem o som. Tá. Eu acho assim, prefiro sem o som. O Reinaldo pode fazer isso aí como anfitrião, pode tirar o som de todos ao mesmo tempo aí? Estou me localizando aqui, um minutinho só. E daí, se alguém quiser fazer uma pergunta na hora, habilita e desabilita o som. Olá, Walter Maluf, diretamente de Montemor. Zé, cadê o Barbosa, Zé? O Barbosa está aí, é só você ver aí a tela aí que ele está no centro. Não estou vendo ele aqui, não. Hã? Não estou vendo ele, não. Tá aí sim. Ô, velho. Fala, Walter. Fala, Walter. Barbosa, parabéns, meu filho. Muito obrigado. Felicidades para você, saúde, paz. O resto corremos atrás desse Covid aí. Alô? Senhores, eu vou fechar o som, vou deixar só o do Almir aberto. Beleza. Oi? Bom dia a todos. Agradeço aí mais uma vez o Zé Carlos pelo convite, né? Da gente estar mostrando o trabalho que a gente vem feito aí ao longo de 13 anos, mais ou menos. E agradeço também ao CTC, né? Pela parceria aí sempre com o Clube Filatélico Jundeense, ao qual eu sou presidente. Então é muito bacana, sempre que precisar a gente está aí. Começando aqui, eu gosto dessa imagem aqui porque esse prédio aqui, eram os Correios, era o prédio dos Correios
no começo do século XIX. Hoje em dia ele está lá ainda, não é mais o Correio, claro. Aqui desse lado aqui você tem a praça, que tem a rodoviária da cidade, e o Correio hoje ele está do outro lado, quer dizer, na parte oposta aqui. Hoje em dia funciona o Correio Central de Jundiaí, mas o antigo, no começo do século XIX, era esse daqui. Daí aqui eu vou falar um pouco das exposições que eu participei, né? Eu sou colecionador desde 85, comecei com 7 anos de idade, 48 participações de exposições do currículo já, inclusive a primeira, 2005, foi aí em Campinas, foi na Expo Finter 2005 em Campinas, foi onde startou a minha paixão aí pela exposição, né? Começamos aí. 25 delas competitivas, já a primeira competitiva foi na Lubrapex em 2006, no Rio de Janeiro, que eu ainda participei com a coleção de temática de natação minha, e 19 dessas exposições aqui são com essa de Jundiaí, né? Depois veio participando das internacionais. Então, a gente tem aí na Brasiliana, a primeira internacional foi na Brasiliana, em 84, com 84 pontos. Depois em Nova York, 2016, com 81 pontos. Em Praga, 2018, com 81 pontos. Na China já deu um start aí, né? Chegou a 82 pontos. E em Buenos Aires foi a última internacional que a gente participou, fazendo 82 pontos. Essa coleção ela tem um prêmio especial. Quando eu comecei com ela em 2000, comecei a juntar material em 2007. A primeira exposição dela foi em 2008, em Piracicaba. E em 2010 ela ganhou um prêmio especial Brajoff, né? Em 2012, a maior pontuação entre as 40 participantes. E na Brapex, o ano passado, 82 pontos. Eu gosto de mostrar sempre esse quadro aqui, porque ele demonstra como a coleção era e como é hoje, né? Para a gente ter uma ideia de quanto de participar de exposições e o estudo faz com que a gente evolua. Nessa daqui, ó, foi a primeira vez que eu participei em Piracicaba 2008, atingiu 70 pontos. Vocês podem ver aqui que hoje ela tem, acho que essas 4 peças aqui, ó. Essas 4 e essa aqui. O resto não tem mais nenhuma. Tanto que a gente evoluiu. Que nem disse o Reinaldo outro dia na Conecta, na SPP, a gente não pode ficar guardando a coleção aí por décadas, depois expor e achar que vai conseguir um ouro grande, né? O ideal é a gente expondo desde que a gente começa nosso estudo aí para ir aperfeiçoando. Essa daqui, hoje em dia, eu já troquei a imagem da apresentação que eu fiz na SPP, mas já não é mais essa. Vocês vão ver depois, tem 2 peças boas a mais aí. Espero que com essa nova repaginação agrade um pouco mais os jurados aí, que ela não foi exposta ainda com essa nova repaginação. Então vamos ver. Aqui são as exposições que ela foi escrita, né? A Indonésia ela está confirmada, mas a gente não tem ainda uma nova data. Na Alemanha ela já tem uma nova data. Na África, no Equador. E em Londres a gente tem uma nova data já está confirmada, a Lubrapex. Ribeirão Preto, ela está confirmada, mas a gente não sabe ainda se vai ocorrer ou não, né, Reinaldo? E ela já está confirmada também na Expo SPP 2020, que vai ser a virtual aí, promovida pela SPP. Tá? Aí aqui eu vou falar rapidamente um pouco da história da cidade aí. O nome Jundiaí vem da origem do Tupi-Guarani, né? O Jundiá é um bagre conhecido de água doce. Ele chama Jundiá e tem o nome específico de Platysloma spatula. E o I em Tupi é rio.
Então, a corruptela, que eles chamam, né, Jundiaí é o rio do Jundiás. O primeiro povoamento de Jundiaí se deu em 15 de agosto de 1639, hoje fazendo aniversário, né? Por coincidência aí, a vinda do Rafael de Oliveira, que era um bandeirante, e a esposa Maria Cordeiro. Existem várias histórias, várias teses, falam que eles saíram fugidos, uma série de coisas, né? Historicamente, temos documentos assim falando isso, não temos. Mas o que tem escrito pelos historiadores aí é isso, que eles saíram fugidos. Rafael de Oliveira no Bandeirante, que ficou cansado um pouco com a corte e resolveu desbravar novos horizontes aí. Tá? Em 14 de dezembro de 1655 foi elevado à vila de Nossa Senhora do Desterro. 28 de março de 1865 foi elevado à categoria de cidade. E a primeira agência postal, segundo o Kester, é de 29 de 10 de 27. Só abrindo um parênteses aí, falando de Campinas, né, já que a gente está fazendo essa live do CTC, Campinas era a freguesia de Jundiaí, né? A Nossa Senhora da Conceição das Campinas aí. E foi passada a vila em 1774, que passou a ser vila de São Carlos. E mesmo assim era vila ainda da região de Jundiaí. Tá? Só uma curiosidade aí. Aqui a gente começa com a coleção. Essa aqui é a primeira peça da minha coleção, né? Ela é o carimbo fazendo uma relação aí ao catálogo RKM, o PS16, tá? Ele foi utilizado, as peças que eu conheço, entre 27 e 29, quer dizer, desde que foi inaugurada a agência até hoje. Essa carta aqui, ela parte de Jundiaí para o Rio de Janeiro, né, com uma franquia dupla de R$120, aonde foi riscado aqui os R$20 no primeiro trecho, que seria em São Paulo, e ela seria paga no destinatário. Então, o destinatário que pagaria esses R$120 aqui. Tá? Com esse carimbo, eu só conheço 4 peças dessa até hoje. Uma delas é essa, que seria a mais antiga delas, né, a primeira. Uma outra está na coleção de um grande colecionador aqui no Brasil. Está no Brasil. A outra, uma é uma Xerox, que eu nunca vi ela fisicamente, nem imagino onde esteja, mas que estava no livro do Kester, no estudo do Kester. E uma outra seria uma que eu vi num leilão há uns 10 anos atrás, acho. Mas eu não gostei muito dela. Ela era meio, não que digo suspeita, mas ela era estranha. Aqui o carimbo estava muito apagado e ela tinha, parece, um complemento. Alguém complementou com lápis, alguma coisa assim. Então eu não achei muito boa e resolvi ficar só com essa mesmo. As únicas conhecidas até hoje. Daí depois a gente vem para essa segunda, né, seria esse carimbo aqui, o Jundiaí, já em retangular, cercadura simples, o 17 do RHM, né, utilizado após aquele ali, entre 29 e 39. Essa carta aqui, ela foi, a franquia dela é de R$60, porte simples. Aquela anterior era porte duplo, né? Ela foi, os R$20 foram cortados aqui no primeiro trecho, seria em São Paulo. Ela vai de Jundiaí para o Rio de Janeiro também, em papel quebradiço. Uma peça muito delicada. Só conheço 2 dessas, né? Uma delas também está com um colecionador que não expõe, um colecionador brasileiro aqui que não expõe, está escondida com ele lá. E acho que dessa só isso. Aí depois temos essa. Essa é absolutamente fantástica, essa peça aqui. Ela é esse carimbo, né, de Jundiaí com um I, o SP 2018. Esse carimbo ele foi catalogado, né, no novo catálogo do Peter aí, que saiu ano passado, de 2019. Até então não tinha esse carimbo.
utilizado entre 39 e 63, são as datas que eu verifiquei, que eu consegui achar. Essa peça, ela era do Carl Witting, né, o mais brasileiro dos alemães aí. Ela foi vendida na Corinfila no dia 19/9/2013. A única que eu conheço até hoje, eu vi uma Xerox de uma que tem o carimbo borrado, mas a mais linda de todas é essa. Ela foi taxada em R$20, mas para mim não é um R$20, isso aqui é uma 2/8, que era a primeira, é o primeiro porte simples até 2/8 por terra, né? Então eu acredito que isso seja uma 2/8 e não R$20, mas é R$20 a taxa. Esse carimbo aqui, com essa peça, a hora que eu adquiri, ela foi um marco, assim, porque até então, todas as peças de Jundiaí, na época do Império, que eram vendidas principalmente sobre olho de boi, vocês vão ver adiante, eles consideravam um carimbo que é de 1864. É aquele carimbo que as bordas elas são curvadas e não retas, assim. Então, com essa e com o olho de boi, eu consegui verificar que realmente o carimbo sobre olho de boi é esse e não aquele que foi confundido e utilizado por décadas aí como sendo o redondo. Que mais que eu tenho? Essa peça aqui, ela circulou de Jundiaí para São Paulo, né, em 4 de setembro de 43, quer dizer, depois que começou, depois do decreto de 1842, já circulou sem o olho de boi, né? Segundo as informações do Guatemuzin, os olhos de boi chegaram no estado de São Paulo dia 14/9, quer dizer, então começou a circular o decreto de 42, não tinha olho de boi, quer dizer, em São Paulo, sabe Deus quando que foi chegar os olhos de boi em Jundiaí, para poder ser circulado. Essa acho que eu não tenho mais nada para falar. Aí começam os olhos de boi, né? Esse daqui é o da minha coleção. Realmente dá para ver que é exatamente o mesmo carimbo daquela carta. Isso eu adquiri ele faz uns 10 anos já que está comigo. Os únicos 4 de 30 que eu conheço são esses 4, que fazem parte do catálogo do Henrique Ferreira, né? Esse aqui seria o meu. Esse daqui era do Alemani, foi a leilão na Corinfila, em 13 de junho de 13. Esse segundo aqui era do Google, foi a leilão também pela Corinfila em 18 e 19 de setembro de 13. Esse aqui ninguém me contou até hoje. Eu acho que está com alguém de vocês aí, mas ninguém quer me contar. Tá? Esse eu nunca vi, não sei onde está. E os de 30 conhecidos que eu conheço até hoje são esses aqui. Nunca vi carta com olho de boi. Todo mundo que eu conversei nunca viu também. Nos catálogos que tem de cartas com olho de boi, não tem nenhuma. Nos leilões também, até hoje, em 13 anos de estudo aí, desde 2007, eu nunca vi. Aí partimos para o selo de 60. Esses são os únicos 2 que eu conheço até hoje. São os que estão comigo. Quer dizer, quase estão comigo, né? Esse está na minha coleção. Este foi adquirido há 2 meses e pouco. Até hoje está em circulação. O correio não entregou ainda. Está em viagem. Estou aguardando ansiosamente ele. Mas os de 60, por incrível que pareça, deveria ser, acho que, mais comum pelo porte, né? São mais difíceis de encontrar, são os únicos que eu vi até hoje. E os de 90, nunca vi. Nunca vi em nenhuma forma, nem uma Xerox, nem com ninguém, nem leilão, nenhum. Os de 90 realmente nunca vi. Aí começamos já, esse aqui, quer dizer, ele começa lá no pré-filatélico, ele passa pelo olho de boi e já avança aqui, né, nesta carta, é o mesmo selo. Essa carta ela foi de Jundiaí, de Santos para Jundiaí. Chegando aqui, acho que não encontraram o Antônio de Queiroz Teles, né? Que era o conde aqui de Jundiaí.
e ela foi reendereçada a São Paulo. Possivelmente ele estava lá. Essa aqui, na verdade, eu só vi duas até hoje dela, ó, tanto que tem o retorno aqui e a taxa de R$60. Eu só vi duas até hoje. Uma delas foi me oferecida, era bem suspeita, bem suspeita. Você via por uma série de fatores, a tonalidade dela, tudo. Então eu resolvi não arriscar e não adquirir. Então, considerando, essa é a única que eu vi até hoje. Com inclinado. E esses carimbos de Jundiaí inclinados são realmente raros, porque o único que eu tenho é esse aqui, que está rasgado ainda. Em selo não tenho nenhum. E depois vocês vão ver. E esse daqui, ó, que possivelmente era um fecho. Esse carimbo não é aquele mesmo, ele já é outro, sem a cercadura simples, né? Foi nomeado aí tipo A pelo nosso amigo Clerman. Eu falei para ele, ele falou, não, põe tipo A porque é parecido com aquele lá, mas ele não tem cercadura. É o único que eu conheço até hoje, o único. Não vi em carta, não vi em selo, não vi nada. Só esse fragmento aqui, sobre esse inclinado, que é o que a gente que sabe, não tem no catálogo, é peça única. Aí aqui a gente começa já então no Paulo Aires, né, conhecido como Paulo Aires, aí, 1336, ele foi utilizado entre 64 e 66. Esse carimbo aqui era o que, por décadas, ele foi utilizado como se fosse em cima de olho de boi, erroneamente. E não é, o retangular. Essa carta aqui, ela vai de Jundiaí, ela parte de Jundiaí para Santos, né? É a mais antiga que eu conheço, 18 de agosto de 64. Essa aqui seria a última, 7 de julho de 66, que eu conheço. Entre elas, eu já vi mais 3, 2 estão comigo, que ficam entre as duas. Não vi mais nenhuma entre essas. Em carimbos, carimbos em selo, a gente até, não digo comum, mas a gente vê, tem bastante. Em vertical de 30, 60, a gente vê uns pedaços, tal, mas em carta, só essas duas, mais duas que está comigo, mais uma que eu vi, entre elas. E esse carimbo com Dom Pedro, nunca vi. Tá? Esse é o único fragmento que tem o Dom Pedro e aqui. A gente vai encontrar também selos com esse carimbo em cima, mas fragmento ou carta totalmente desconhecido. Até hoje eu nunca vi. Aí a gente começa nos mudos, né? Os mudos passam a ser, segundo o decreto de 65, eles começam a ser carimbados pelos mudos e eles acompanham, estava descrito, era para acompanhar um datador junto, né? Porque senão a gente não sabia a carta. Esse daqui é um dos mais difíceis de mudo que eu conheço. Nunca vi em carta, só em selo. Tem um fragmento, eu vi uma vez um fragmento a um leilão há muitos anos atrás, mas era um fragmentinho que tinha o selo, ele e acho que um datador francês. Esse daqui é um selo com aquele que eles chamam de goma azul, né? Esse são R$100, eu tenho mais 2 deles aqui, mas são completo, difícil de encontrar. Esses aqui já são um pouco mais comuns, assim. Nunca vi em carta esse, nunca vi. Na verdade, tem uma carta dessa aqui que eu vi num leilão uma vez. Para mim também não agradou muito, porque não tinha nada amarrando nela. Eram 2 selos separados, se não me engano, era uma dupla de 10 e um Dom Pedro. O carimbo estava exatamente em cima do selo, assim, não tinha nada amarrando, não tinha datador, não tinha nada. Então, achei muito esquisita, também resolvi não adquiri-la. Tirando ela, eu não vi mais nenhuma, tá? Por isso que eles são difíceis de encontrar. Aí aqui a gente já começa com, continuando, né, os mudos e acompanhado dos franceses. Então essa aqui é a primeira carta da minha coleção. A gente tem aqui um francês aqui em 10, que é o único que eu vi até hoje em colorido. Nunca vi. Essa carta aqui eu adquiri também faz um tempinho. Era muito interessante, porque o Clube Filatélico Jundiaense,
Ele adquiriu um estudo do Bailong uma vez sobre Jundiaí e as rotas ferroviárias e tudo mais, e tinham várias imagens de xerox nesse estudo. Uma delas era essa que fiquei procurando ela por tempos e consegui encontrá-la. Um dos carimbos mais nítidos que tem do francês é essa, né? O porte dela é em R$100, 80 mais 20. Esse carimbo aqui não é catalogado. Eu que reconstruí ele aí para a gente ter uma ideia mais ou menos. Eu só vi essa peça até hoje, é a única carta que eu conheço. Em selo nunca vi. E tem um fragmento pequeno, se eu não me engano, acho que deve estar no caster que tem. Mas é muito pequeno, é um selo e ele só. Não tem, nunca vi mais nenhuma. Aí aqui continuando, né? O mudo e o francês. Esse carimbo aqui também foi o que eu reconstituí, não está catalogado, que é esse daqui, está bem ruim. Aqui já é interessante, o francês já é batido em cima do selo, né? Que não era muito comum. Eles começaram a fazer isso depois de 70, se eu não me engano. 70, 70 e pouco, bateu o selo direto em cima bateu o carimbo direto em cima do selo. Geralmente era o mudo que anulava e o francês que vinha acompanhando. Tá? Essa aqui também é a única que eu conheço, com esse francês, com esse carimbo e em carta. Né? Aqui, ela é um carimbo que ele não está muito detectável. Né? Esse é o problema. É uma carta interessante, que não tem nem... Eu só vi uma que acho que deve estar com um colecionador de Dom Pedro aqui no Brasil, que parece que tem uma, segundo ele, mais chapa quebrada, alguma coisa assim, mas também não está amarrado. E essa aqui, essa dupla de 50, não está muito... não dá para ver direito o qual seria o carimbo, parece um borrão, né? Mas ela parte de Jundiaí e vai para Sorocaba com a dupla de Dom Pedro. Aí aqui mais um, né? Esse francês, ele é de 68, eu deduzo que ele seja até 85. Eu não tenho nenhuma bibliografia que fale sobre isso, porque o próximo carimbo, vocês vão ver, que é aquele comum, ele começa, o mais antigo que eu verifiquei é em 86. Então eu acredito que o francês e os mudos de Jundiaí devam ter ido mais ou menos até essa época. Essa aqui, dessas cartas, né, com esse carimbo e acompanhando, você pode ver que elas são semelhantes, porém, delas, eu só vi 4 cartas até hoje, com esse carimbo mudo e o francês. 2 delas que são, coincidentemente, intermediárias a essa seria a primeira, essa seria a última. As 2 delas estão numa coleção de um grande filatelista brasileiro também. Fui descobrir, nessas últimas pesquisas que eu fiz aqui, eu quase ia me desfazer dessa última, porque falei, é semelhante, vamos vender e tal. Eu fui verificar, é a última, e as outras 2 que ele tem internamente entre as 2. Esse carimbo também não é catalogado. Eu acho que deve estar catalogado no Clermont, se eu não me engano. Esse daqui é um desenho um pouco diferente, porque esse daqui eu tirei exatamente do máximo que eu consegui desses aqui. Mas são só essas 4 conhecidas. Esse carimbo, ele só foi usado em 70, né? Entre maio e junho, porque a gente só tem essas 4 cartas conhecidas de mudo. Essa aqui é fantástica. Essa é a peça que faltava para minha coleção. Dentre as mais importantes de Jundiaí, eu considero uma coleção completa agora. Era a única que faltava. Essa peça eu procuro ela há 13 anos. Ela estava no estudo do Bailong. Ela tinha uma xerox lá nesse estudo que o Bailong vendeu para o Clube Filatélico Jundiense. E incessantemente estava procurando ela. Ela é um auto, né? Aos advogados do grupo aí, se eu falar alguma bobagem, que me perdoem. Ele é um auto comercial, né? O auto era uma parte do processo judicial. Então, ela é uma folha. Ela tem várias particularidades. Ela foi, né, a franquia dela é de R$100, uma dupla de R$500, Dom Pedro, que não é muito comum a utilização pelo alto porte, né? Ela é registrada
Então, esse auto pagou R$ 200 do porte de registro, mais o porte comum do peso de R$ 800. Na época, essas cartas entre tribunais, ela tinha um desconto de 50%, né? Pelos autos serem pacotes pesados, cheios de papel. Ela foi circulada de Jundiaí para Itatiba. Itatiba, ainda nessa época, 1879, já era chamada de Itatiba, né? Não era mais Nossa Senhora do Belém, mas ainda era Vila de Jundiaí. Então, esse registro aqui vermelho, acho que eu só vi uma registrada, uma carta registrada, que é com o carimbo comum, que é o para frente, que a gente vai ver, só. E ainda, eu não lembro se estava escrito registro à mão, alguma coisa assim. Esse carimbo vermelho é o único que eu vi até hoje. Esse francês aqui de 1879 é o último, quer dizer, é o mais antigo e único que eu vi, eu nunca vi vermelho. É o único que tem. Essa franquia aqui de R$ 1.000, nós vamos ver para frente, tem um selo de R$ 1.000, que acredito também ser de alto, porque não tinha porte para essa época. Vocês podem ver que a maioria dos portes são domésticos. Então, era o único carimbo mudo vermelho, né, em dupla de R$ 500, num alto, o único alto conhecido de Jundiaí. Então, realmente, essa peça é fantástica. E a história dela? Ela foi me oferecida há 15 dias atrás, pelo WhatsApp. Sabe quando você tem que respirar fundo, assim? Ainda bem que eu estava no WhatsApp, né? Porque, como a gente sabe, para comerciante, qualquer manifestação, qualquer euforia pode dobrar o preço. Então, a gente tem que se controlar muito aí, o psicológico. E foi me oferecida, sabe quando você respira fundo? Eu falei, vou ter que ficar com ela de qualquer forma. Então, foi uma das últimas aí, satisfações dessa coleção que eu tive, era a peça que estava faltando realmente de importância. Aí aqui a gente entra no tipo comum já, porque eu falo de 86, porque essa é a única que eu conheço, é a mais antiga que eu conheço, de 1886. Falo que ela vai até 94, porque eu tenho um outro bilhete postal de 94, é a última data que eu vi com esse carimbo, que está na minha outra coleção de inteiros postais. Então, esse é um inteiro postal, o Reinaldo, aí, que é o especialista em inteiros postais, ele parte de Jundiaí para Santos, né? Passando por São Paulo, com carimbo de Jundiaí, não dá para identificar muito bem aqui a data, mas atrás dele está 1886. Esse aqui, o de R$ 1.000, é o único que eu vi até hoje, com algum vestígio de Jundiaí sobre ele. Por isso que eu digo, possivelmente agora, adquirindo aquele alto, eu acredito que esse também era de um alto, pelo alto porte e tudo mais, e por ser próximo, digamos assim, acho que deve ter, não dá para identificar aqui, mas na pior das hipóteses, se for 89, dá 10 anos, né? Num período curto aí. Aí essa peça é uma com cifra branca, já estamos em Jundiaí 87, é o tipo comum também. Eu só conheço duas dessas com a cifra. Uma é esta, a outra também está numa coleção de um grande colecionador brasileiro aí. Se eu não me engano, acho que são 4, um bloco de 4, alguma coisa assim, mas nunca vi mais nenhuma. E essa aqui também, ela parte de Jundiaí para São Paulo, é um bilhete, é uma carta bilhete. Tem uma parecida com essa, eu vi já, mas ela não está inteira bonita como essa, ela está sem o lacre aqui, está borrada, não está bonita igual essa daqui. É as únicas que eu vi. Essa daqui é a mais antiga antes da República que eu conheço, datada, considerando de Jundiaí, com algum carimbo, alguma marca de Jundiaí antes da República, essa é a mais antiga que eu conheço, 3 de julho de 88. Por isso que ela, digamos que ela fecha a minha coleção aí. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença aí, mais uma vez. Estamos abertos aí, qualquer dúvida. Zé?
eu ver Oi, quanto tempo. abriu aí já Tá o bem. microfone para todos, né? Legal, Almir. É um estudo bastante bonito. Eu já tinha até visto a sua coleção já por uma oportunidade. Mas eu só queria perguntar um negócio para você. Eu Claro. acho que ninguém nunca perguntou isso para Vamos você. lá. Você deve estar cansado de ouvir. Eu sei que o estudo de Jundiaí é um estudo que você foi garimpando ao longo do tempo. Você falou aí mais de 10 anos. 13 anos. E tem que ser bastante perseverante para fazer um estudo desse tipo que você fez, e tem outros colegas que têm estudos também assim demorados para conseguir uma peça e tudo mais. Não tem nada assim, bom, você já até falou, mas imagino que nada que tenha extravasado os limites aí a uma correspondência que saiu do Brasil, né, de Jundiaí com esse carimbo, coisa do tipo. Então, Você nunca teve notícia? você vê que não era muito comum, né? Mas o estudo é mais sobre porte doméstico. Mas naquela que eu comentei ali, que tem a cifra branca, ela parece, se eu não me engano, ela ia para a Inglaterra. Por isso que eram 4. Era um porte de R$ 400. Mas assim, fora do país, acho que é a única que eu conheço assim que saiu. O resto seria tudo porte doméstico mesmo. Sim. Porte doméstico e marítimo. O fato de não ter nada de R$ 90 o olho de boi lá em função do porte da época? Então, porque ele precisaria de uma composição de um de 30. É possível? Não sei. Porque, no caso, ou seria o porte de R$ 60, que é a taxa doméstica, ou seria marítima de 30 mais 90. Né? Segundo Então, o porte terrestre era R$ 90. O primeiro porte 90. terrestre era R$ 60, o segundo porte era R$ 90. O Rubem tem mais propriedade que eu, mas acredito que é exatamente isso aí. Mas teria que pesar de 4 a 6 oitavas, né? Isso. Exatamente. Era muito comum. Então, mais alguma pergunta de alguém? Alguma coisa? Fiquei interessado pelo esse auto de fora. A hora que ele apareceu, que eu vi a legenda ainda em português, eu falei, isso está quentinho ainda, está fresquinho. Pelas configurações, né, da apresentação, dá para você ver, realmente. Mas você já conhecia a imagem dessa peça e você procurava ou ela apareceu agora, Almir? Não captei isso. Há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, o Bailong vendeu que nem eu falei, vendeu um estudo para o Clube Filatélico Jundiense. E lá tinha várias peças. 2 delas são essas que estavam aí. Uma é aquela que tem a de 20 e a de 80, com o carimbo francês. E a outra era essa, porque ela é grande, ela tem uns 30, tanto que eu vou ter que colocar ela deitada. Eu montei ela num A4 normal, né, para poder transportar, para os jurados e os comissários poderem transportá-la normalmente no pacote de A4. Mas teremos que colocá-la deitada. Ela tem, acho que ela ultrapassa, ela deve ter uns 32 ou 33 centímetros. Mas essa coleção que o Clube Filatélico Chinês comprou, depois ela se desfez? Não, como é que é isso? Não, ela comprou só o estudo. Era só Xerox. Ah, entendi. Entendeu? Era um monte de Xerox, o estudo, e nessa Xerox estava essa peça. Isso o Clube Filatélico comprou, o Clube Filatélico Jundiense comprou faz uns 15 anos. Então eu estudei e fiquei com aquilo. Falei, essa peça é fogo. E aonde está? Onde está? E 13 anos depois me ofereceram aí. Estava no Brasil. A gente perguntou para você, aquele pastor, o Sérgio, que nós somos lá do Chile. Almir, Cobrando a visita. vocês estão me ouvindo aí? Tô sim, pode falar. Então, eu reparei uma coisa que eu não tinha reparado na outra montagem. Você está optando por colocar a classificação do catálogo, né, na apresentação dos carimbos pré-filatélicos. Isso. Né? Você acha mesmo isso necessário? Porque isso não é muito comum, né, nas apresentações das coleções. Não. A reprodução do carimbo até vai, mas a classificação em si, isso não é muito comum, e até um tempo atrás isso não era nem muito recomendado, né? A gente fazer referência a catálogos, né? Eu queria saber de ti assim, por que dessa opção? Vamos lá. Não, essa para o seu prazer,
essa classificação eu coloquei só na apresentação que eu fiz na SPP e aqui para vocês, para quem não conhece ter referência do catálogo. Mas na coleção não está, não. Perfeito. Ela não está na folha de apresentação. Não. Ok. Na coleção só eu tem o desenho pensei que fosse um extrato da folha de apresentação. Não. Lá só tem o desenho do carimbo e embaixo eu cito de tanto a tanto. Ok. Quanto ao catálogo não tem referência, não tem não. E que nem o Reinaldo falou, essa última peça que você mostrou realmente é um documento excepcional, cara. Acho que incorpora assim, um peso bacana aí a coleção. Esses valores altos, né, a gente sabe que eles são difíceis de serem encontrados, principalmente em cidades menores, né? Se já em centros, né, como na Corte, já são difíceis, em cidades menores é algo realmente inusitado. E aí não tem jeito, tem que procurar esses autos de foro mesmo, porque é lá que eles estão aparecendo. Inclusive as grandes peças, né, dos grandes valores dos olhos de boi, são todos de autos de foro. Né? Não há... Hoje isso está muito bem estabelecido. Eu acho que não seria diferente no caso aí da tua situação em Jundiaí. Então, é uma peça realmente excepcional que ainda agrega um carimbo colorido, né? Quer dizer, Sim. Ela é duplamente bacana, né? Porque ela se transforma na peça, né, uma peça importante do ponto de vista do porte, mas também incorpora um carimbo colorido que é o único que você mostrou, se eu não estou enganado. Sim, exatamente. Então, realmente muito legal. Eu louvo aqui, né, essa questão do aspecto da pesquisa, né? A gente que se interessa por um assunto específico, né? Essa quantidade de tempo que a gente fica monitorando as coisas que aparecem, adquirindo aos poucos, descrevendo, entendendo, procurando saber mais sobre essa peça, eu acho isso uma delícia, mas ao mesmo tempo isso gera expectativa na gente, né? No sentido, pô, cadê aquela peça que um dia eu vi? Será que eu vou ter condição de tê-la e tal? Isso é um elemento do colecionismo assim que ao mesmo tempo que é bacana, ele é cruel às vezes, né? Exatamente. É cruel. A gente sabe da existência, mas onde é que está? Onde está? Onde é que foi parar? E esse aspecto também onde está? Esse aspecto que o Vice Guerra também levantou, acho muito interessante, que é a questão dos portes para o exterior, né? Mas aí eu estou vendo que não foi nunca uma preocupação muito sua, né? Além de ser, eu acho que ser raro, mas eu acho que também não foi preocupação sua buscar esses elementos. Bacana, legal. Os que tem estão na mão de colecionadores, vão ter que aguardar eles desapegarem. Pois é. E colecionador e desapego são coisas que não faz parte do colecionismo. Que não costumam estar muito na mesma frase. Quem sabe eles fiquem mais atentos à sua procura ultimamente. É verdade. Almir, você tem noção de quantos habitantes tinha nessa época em Jundiaí? Porque eu fico pensando assim, pelo volume de correspondências que você apresentou, é um volume bastante pequeno. Então, fica a dúvida, não existia o hábito ou Jundiaí ainda era muito pequeno? O que justificaria isso? Olha, o número exato eu não tenho, o Reinaldo. Não sei te falar, não. Estudando só ao longo desses tempos, aí a gente imagina que não sejam muitas pessoas, né? Apesar do território ser muito grande, né? Digamos, Campinas fazia parte daí, Itatiba, Louveira, Itupeva. Tinha até segundo os historiadores, o Mário Mazuia, né? Tinha até uns pedaços que os bandeirantes eles iam desbravando em Goiás e tal, sabe? O território em si era muito grande, mas o número de pessoas, a população, não tenho ideia. Para você verificar, a maioria dessas cartas, né, quantas cartas a gente tem aí, no médio, umas 30 mais ou menos, sei lá, 80%, fora as que eu tirei, era tudo endereçada para o Antônio de Queiroz Teles, que era o conde de Paraíba, né? Conde de Parnaíba.
em Jundiaí, que era o responsável pela cidade. E a maioria são comerciais. Então, o número de pessoas eu não tenho não, mas eu acredito que não era muito maior, não era grande não. Hoje em dia a gente tem Jundiaí tem 450 mil habitantes, quase 500 mil habitantes. Nessa época aí, se tivesse 10%, acho que era muito, né? É que eu vi que aquelas últimas 2 cartas que você mostrou do Império são endereçadas para Santos e para a mesma mulher, né? Daí você já começa, a Maria de não sei o quê, né? Aí tem. Dá até a impressão que não é... Vai começar a achar os podres. Dom Pedro I mandando. Não é? Tá vendo? Isso da filatelia é interessante. Não, é que deu a impressão que não era, inclusive, a mesma letra. A letra é diferente, não é? A letra parece diferente. A letra parece ser diferente. A letra é diferente. Ixi, 2 amantes. Pode acabar com a mulher, né, Basílio? Deixa eu aproveitar e falar. Primeiro, parabéns pela apresentação, viu, amigo? Valeu. Fantástico. Muito nos honra também que você vai colocar essa coleção na nossa exposição. Na verdade, você vai colocar 3, né, coleções. Estou aguardando chegar uma, né? Duas, na verdade. Falta então, duas. Isso. Eu aproveito a oportunidade e convido também os demais a participarem da 12ª Expo SPP, tá bom? Eu acho que a maioria recebeu o e-mail, eu conto com a participação aí de todos. Legal, obrigado, Reinaldo. Valeu. Vou fazer mais uma pequena questão. Você, lá nos carimbos pré-filatélicos, você mostra, são 3 tipos, não é isso? 3 tipos. Na verdade, 3 tipos e um tipo A, né? Vamos dizer assim. Pois é. 4 tipos. Esse tipo A, você falou, ele é o que está no... como é que eu diria? Esse tipo A, por que ele é tipo A? Vamos lá, vou ser sem muita filigrana. Por que você acha que ele é tipo A? Eu acho... não vamos pôr a culpa em ninguém, mas o Clerman me sugeriu isso. Por que eu acho? Porque... Pois eu sei. Eu conversei com ele sobre isso. Né? Na época que a coleção deu uma passada aqui pelo Rio, né? A gente conversou um pouco sobre isso. E eu sei que a sugestão veio dele. Eu concordei com ele porque as letras, comparado ao outro que tem a cercadura, são um pouquinho maiores só. E o tamanho é quase o mesmo, mas ele não tem cercadura. Basicamente, a diferença seria a cercadura. Seria a cercadura, O tamanho é quase o mesmo. Quando eu vi lá... quando eu vi lá, eu não fiquei muito convencido da diferença do tamanho das letras, não, para falar a verdade, sabe? Eu acho que aquilo ali pode ser o jeito de bater. Pode ser que perdeu a cercadura. Porque, né, eu acho que realmente a cercadura, eu acho que é um argumento mais... um argumento mais sólido, porque realmente a gente não vê cercadura ali, né? Mas ela não tem nenhum vestígio de Eu cercadura. estava querendo saber exatamente se você acha mesmo que tem diferença no tamanho das letras, porque não tem. Honestamente, eu não me convenci muito lá quando eu fui medir, não. Mas pode ser que a minha régua não seja lá muito boa. Mas isso significa que ele pode ter perdido a cercadura se a letra tiver a mesma dimensão, como é borracha? Pois sim. Pode ter esmagado e o cara acaba cortando, né? Teve uma discussão há pouco tempo, lá no grupo de censura, de um carimbo desse tipo. Que, a princípio, ele parece apresentar uma leve cercadura, mas a maior parte do tempo ele não tem cercadura, né? E aí a gente chegou à conclusão de que, na verdade, perdeu a cercadura, né? Aí eu te pergunto se você leva para esse lado ou se não. Você acha que são... Acho que o fato de você ter colocado um tipo A, eu acho que é uma boa saída. Você não está dizendo que é um outro carimbo. Né? Você está dizendo, é uma variação de um carimbo. Eu acho que isso é uma saída boa. Mas eu queria saber mesmo a tua opinião mesmo sobre isso. Mas a altura das letras são maiores do que o outro. É mesmo? Tá. Então a minha régua é ruim mesmo.
Mas muito maior, Almir, você tem noção da dimensão? Ah, não, é uns 3, porque 4 milímetros. borracha variar, depende do tamanho da letra, variar 1 milímetro é nada, né? É que elas estão mais espaçadas também. Você vê que realmente é diferente. As letras do outro elas estão mais juntinhas, essas estão um pouco mais espaçadas, um pouquinho mais altas. Realmente, se colocar um do lado do outro, eles são diferentes assim. E eles estão, em termos de tempo, quais são as datas deles, dos dois? Tem de cabeça isso? Então, desse tipo A? Oi? Desse tipo A você está fazendo referência. Então, o problema é que a gente não tem a data, né? Ele está... O outro a gente tem batido em olho de boi. Digamos aí, na pior das hipóteses, em 44, né? 1844. Considerando que o olho de boi foi até 50 e pouco, mas o que a gente tem conhecido aqui, na pior das hipóteses, 44. Aí depois a gente tem o inclinado. Então o tempo não é muito distante. E naquela peça não temos a data precisa, né, para saber. Só temos a referência que a gente tem é o inclinado. Legal. Só para dizer, temos 8 minutos ainda. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer, no mínimo, 3 agradecimentos ao Almir por ter se disponibilizado. Sempre que precisar. Aos demais aí, e o Tadeu, não dei boas-vindas, que entraram depois. Agradecimento aí por terem participado, tanto o Júlio quanto o Tadeu também. O Igor aí, você fez uma estatística de recorde lá na SPT, 90, 80 e pouco, nós chegamos a 21 pessoas aqui. Eu acho que nós estamos engatinhando nesse novo momento de dar um restart no serviço. Agradeço a todos que se disponibilizaram no sábado de manhã fazer essa reunião virtual e agradeço bastante. Doutor Barbosa, um data importante, a gente bate esse recorde de 21 pessoas numa reunião virtual, completando os 90, meus parabéns mais uma vez. Agradeço a todos que participaram disso, a Rubens, a Reinaldo, dois, né? Que tem o Fritz o nosso presidente da Federação Interamericana e o presidente da FEBRAF. Você tem os dois presidentes aí hoje. Fritz também. O Tadeu tá cheio de autoridade. Você vê, isso aqui tá bem o negócio, né? Tá bom? Vice Guerra, deixa eu só aproveitar. Primeiro, cumprimentar o Almir e gostaria só de saber se ele fez algum estudo de Jundiaí como trânsito, porque tinha a estrada de ferro que foi inaugurada no final dos anos 1850, 1860, e era uma rota que vinha de Campinas, que deveria ter um trânsito muito importante. Se ele acabou fazendo alguma pesquisa nesse sentido. E não, tanto que não tem nenhuma das cartas, você viu que não tem como trânsito. Nunca achei nada como trânsito assim. Passando por aqui, teria que vir do norte, né? Campinas, a parte de cima, até chegar em Santos, passando por Jundiaí. Mas sempre parava em São Paulo. Como trânsito, desconheço, viu, Fritz? E carimbo ferroviário? Também desconheço. Não conheço, não. Porque se lembra de quando que foi inaugurada a Estrada de Ferro? Mas acredito que tenha sido no final dos anos de 1850, por aí. Exatamente, acho que 57, se eu não me engano. Então é muito provável que tenha carimbo ferroviário. É possível. Aí precisaria nos selinhos aí. Em carta eu nunca vi. Aí precisaria dar uma pesquisada em selinhos aí. Pode ser que ache alguma coisa em madrugada, mas eu nunca vi. Ok. Mais alguma pergunta? Legal. Tadeu, me permite uma pergunta. Tadeu é de São Paulo? Tadeu é de Jundiaí. De onde? Jundiaí. Clube Filatélico de Jundiaí. Clube Filatélico de Jundiaí. Prazer. O Almir garante audiência, cara. Você pensou que... Não é? Opa! Tá bom, legal. Agradeço a todos aí. Qual que será a próxima apresentação nossa aqui? Acho que 19 de setembro, é isso?
Isso, 19 de setembro com o Dr. Rogério. Legal, maravilha. Deve falar sobre a síntese. Maravilha. Isso, síntese. Então, nosso próximo encontro, 19 de setembro. Agradeço a todos. Vamos encerrar a gravação. Reinaldo, por favor.